Olá, meus amados irmãos em Cristo. Hoje, terça-feira, 18/1/2022. O tema da nossa lição dessa terça-feira é carne e sangue como nós. Ou podemos parafrasear: Jesus se tornou humano. Como o diabo se rebelou no céu, acusando Deus de ser controlador e exigir obediência total a qualquer custo, ele também levou o ser humano ao pecado. Por isso, Jesus nasceu como a natureza humana para provar que um ser humano apegado a Deus pode ter a esperança de vitória sobre o pecado no grande conflito. Jesus então se tornou o nosso exemplo supremo da vitória. Sua vitória é a nossa vitória. Temos então que ficar apegado a Deus e a Cristo. Ellen White escreveu: a menos, porém, que o agente humano ponha sua vontade em harmonia com a de Deus, a menos que ele abandone todo o ídolo e vença toda má prática, não vencerá no conflito. Conselhos, pais, professores, estudantes, página 237. A pergunta 5. Quais as fraquezas humanas que expressa carne e sangue se refere nesse texto? Mateus capítulo 16, versículo 17. Versículo 17 diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque Thor não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelou seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, a incorrupção. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, meus amados irmãos, como seres humanos, temos dificuldade de compreensão da vontade divina. Somos frágeis, ilimitados e sujeitos à morte na luta contra o mal. Jesus se tornou humano para vencer nossas debilidades com a ajuda divina. Jesus não parecia humano, ele era humano, em todos os aspectos, como qualquer um de nós. Ele, porém, era diferente de nós com relação ao pecado. Tinha natureza humana, mas era sem mácula, sem a tendência para o mal, como nós temos. Por isso que a sua concepção no ventre de Maria foi espiritual, feita pelo Espírito Santo, para dar-lhe essa natureza humana, podemos dizer assim. Ele se tornou o nosso Salvador, justamente porque não precisava de salvação. Ele era o Cordeiro de Deus para expiar a culpa humana pela transgressão da lei. Ellen White escreveu no livro manuscrito, na página 156, de 1907. Jesus veio na natureza humana ao nosso mundo para dar sua preciosa vida como exemplo do que nossa vida deveria ser. Ele pôs de lado a coroa real e as vestes de príncipe e veio assumir sua posição em nosso mundo como homem de dores e familiarizado com o sofrimento,
quão pouco assimila isto. Jesus destruiu a tese do diabo de que era impossível obedecer à lei de Deus, e com isto Jesus se tornou o nosso modelo de obediência, nos dando poder para termos uma vida justa, porque ao derrotar o inimigo, ele nos libertou para servirmos ao Pai Celestial. Louvado seja Deus, irmãos. Que eu e você possamos a cada dia buscar a Deus, buscar a Jesus, buscar o Espírito Santo e se apegar mais a Ele, para que o diabo possa fugir de nós, para que ele nunca venha ter o poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.